Vamos lá, pessoal, estamos de volta. Mais uma questãozinha para você que está vindo aqui do nosso programa de mentoria. Você que está assistindo no nosso YouTube, na plataforma, vem comigo na tela. Leandro vai trazer comigo a nossa tela aqui que vocês estão vendo. Muito bem, tá aí a nossa questão. Vamos lá, vamos continuar a resolver as nossas questões de geografia, as questões que mais caem, que mais tem probabilidade de cair. Vamos fazer a leitura da questão. Fazendo essa leitura da questão, vocês vão aprender como fazer essa leitura. Não é, eu volto a dizer, não é um estudo reverso. Estudo reverso é uma outra coisa que nós vamos até explicar como é que se faz. Mas aqui é para você aprender a fazer a questão, tá bom, gente? Vocês aqui que estão nos assistindo do programa de mentoria, vocês vão analisar a questão, aprender a fazer a questão e a partir da questão vocês vão retirar vários conceitos, tá bem? Então aqui nós temos, por exemplo, uma questão que trata de uma das espécies de regionalização, tratando especificamente de um autor que é o Milton Santos. Além do Milton Santos, nós temos lá o IBGE, nós temos o Pedro Geiger, e nós já falamos isso na aula, e aqui a gente trouxe a questão para mostrar para vocês como que isso tem caído, tá bom? Então, vem comigo aqui na tela. Leandro, aumenta essa tela aí para eles, tá certo? Muito bem. Vamos fazer a leitura dessa questão, e aí eu paro, falo o gabarito, e aí vocês pegam e vê se vocês acertaram ou erraram, e a gente vai explicando os detalhes dessa questão. Vamos lá? Então, segundo o geógrafo brasileiro Milton Santos, então aqui já citou especificamente o geógrafo Milton Santos. O espaço geográfico é constantemente transformado pela incorporação de novas técnicas que modificam as relações econômicas, sociais e territoriais. No Espírito Santo, esse processo pode ser observado na modernização dos complexos portuários, na ampliação das rodovias, na expansão das redes de comunicação, na mecanização das atividades produtivas e na crescente integração do Estado aos mercados nacionais e internacionais. Então tá aí, só essa partezinha aqui você já consegue estudar o que o Milton Santos fala, tá vendo? É uma questão que serve para você fazer uma revisão, tá certo? E agora, como é que a questão, o que a questão quer saber de você? Ele vem, considerando essa dinâmica, a dinâmica do Milton Santos, assinale a alternativa correta. Vamos ler as alternativas e aí você vai parar, dar pausa e vai gabaritar para ver se realmente você acertou. Tudo bem? Então vamos lá. A incorporação de novas tecnologias reduz a importância dos fatores, deixa eu ler com vocês, letra A. A incorporação de novas tecnologias reduz a importância dos fatores naturais na organização do território, tornando o relevo, clima e recursos hídricos elementos sem influência sobre as atividades econômicas. Está errado, né, gente? A gente vai explicar por quê. Nada disso de reduz, nada disso de torna o relevo aqui sem influência, nada a ver. A letra B. O avanço técnico-científico informacional, aqui já está dando uma deixa, técnico-científico informacional, promove a transformações espaciais que atingem de forma desigual as diferentes regiões do Estado, ampliando redes, fluxos e conexões territoriais. Está aí, aqui está o nosso gabarito. Nosso gabarito é a letra B, pessoal. Nosso gabarito é a letra B. Vamos para as outras alternativas, que diz o seguinte. A modernização tecnológica produz uma tendência de homogeneização territorial, nada a ver, fazendo com que as diferenças econômicas e regionais existentes entre os municípios capixaba desapareçam progressivamente, também nada a ver. Letra C. A modernização tecnológica produz uma tendência de homogeneização territorial, também não, fazendo com que as diferenças econômicas e regionais existentes entre os municípios capixaba desapareçam progressivamente. Letra D. A ampliação das redes técnicas elimina a dependência dos sistemas de transporte físico, substituindo os fluxos materiais pelos fluxos digitais, nada a ver, nós vamos ver isso de forma bem pormenorizada, tem um detalhe importante aqui. Letra E. A introdução de novas tecnologias
provoca a substituição gradual do espaço rural pelo espaço urbano, reduzindo a importância estratégica das atividades agropecuárias. Pessoal, aqui a gente já tem uma observação a fazer. Primeiro, a letra B é o nosso gabarito. O avanço técnico, científico, informacional. Isso aqui é a proposta de quem? É a proposta do Milton Santos, tá bom? Avanço é o meio técnico, científico, informacional. Nós vamos explicar por que isso, tá? Então, o que a questão quer saber de você? O que a questão aborda? Ela traz conceitos centrais da geografia contemporânea, que é a influência técnica na produção e na transformação do espaço geográfico, tá bom? Você pode ver que aqui, ó, logo no início, o Milton Santos, ele vem e destaca o espaço geográfico, o objeto de estudo dele, ó, o espaço geográfico, ele é considerado, é o quê? Ele é constantemente transformado, gente, pela incorporação de quê? Ó, novas técnicas, e essas novas técnicas acabam modificando as relações econômicas, sociais e territoriais. Essa é a base do estudo dele, tá certo? Então, muito cuidado com isso, porque o próprio enunciado da questão, vem comigo na tela aqui, ó, toma o seu café, aqui está aparecendo a dos mentoriados, toma o seu café e vem comigo aqui na tela. Aqui você tem o seguinte, ó, essas técnicas, essas novas técnicas faz com que o processo ele pode ser observado em quê? Na modernização dos complexos portuários, na ampliação das rodovias e na expansão das redes de comunicação, mecanização de atividades produtivas e crescentes e na crescente integração do Estado aos mercados nacionais e internacionais. A gente chama isso de quê, pessoal? Globalização. Tá certo? Agora vem comigo aqui na tela e observe o seguinte, ó. Eu não trouxe o mapinha, mas não tem problema. Eu falei com vocês já que para compreender essa alternativa é importante você saber o quê? Lembrar o quê? Lembrar a natureza do espaço segundo Milton Santos. Milton Santos, ele define o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico como objeto de estudo, o espaço geográfico como objeto do estudo, e aqui eu estou me referindo a quem? A Milton Santos, tá certo? Além de Milton Santos, nós temos quem? Nós temos o IBGE e nós temos a ideia do Pedro Geiger, tá certo? Então nós temos essas três vertentes que são as que mais são cobradas em provas, beleza? O que Milton Santos faz? Esse café tá muito bom, hein? Muito bom o café. O que Milton Santos faz? Ele define o espaço geográfico como o quê? O espaço geográfico para Milton Santos, ele é o quê? Um conjunto. Eu faço questão de reiterar isso. Um conjunto de quê? Indissociáveis de sistemas. Que sistemas? Conjunto indissociável de sistemas de quê? De objetos e sistemas de ações. Conjunto de sistemas de objetos e sistemas de ações. Ações humanas mesmo. Beleza? Essa é a ideia. Então, para Milton Santos, esses objetos aqui são o quê? Eles correspondem a quê? Aos elementos materiais que estão presentes no território. Que elementos são esses? Se você olhar bem, esses elementos aqui são as estradas. Esses elementos são as rodovias, as ferrovias, os portos. Enfim, portos, rodovias. Não dá para colocar todos aqui. Aeroportos, as indústrias, redes de energia, sistemas de comunicação, mais importante, ó, sistemas de comunicação, tá certo? Sistemas de comunicação, redes de energia e etc. Beleza? Agora, as ações humanas são o que para Milton Santos, nesse contexto? Elas correspondem a quê? Elas correspondem às práticas que são realizadas pela sociedade sobre esses objetos. Então, estradas, portos, rodovias, sistema de informação, como que isso se dá? Isso se dá através, vem aqui comigo
deixa eu colocar aqui de vermelho, essas ações humanas se dá através de quê? Da produção desses sistemas, do transporte desses sistemas, se dá através dos investimentos, ele se dá através da circulação aqui de mercadorias, circulação de informações, circulação de mercadorias. Olha como é que é gostoso estudar. Circulação de informações. Beleza? Então essa é a ideia. Essa é a ideia por trás do o que Milton Santos chama de conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Tá certo? Então na própria questão, se você for lá observar, a gente vai lá na questão, vai observar o quê? Que o avanço técnico, científico, informacional, que essa é a ideia do Milton Santos. Então, falou em avanço técnico, falou em meio técnico, científico, informacional, nós estamos falando aqui de Milton Santos, tá certo? Então, aqui nós chamamos isso de meio técnico, científico, informacional. Beleza? Meio técnico, científico, informacional. Então essa é a ideia. Milton Santos olha para nosso Brasil, olha para a região, fala, olha, a região, na verdade, o Sudeste, tá bem, tá certo. Essa ideia tá certa. Vamos ver se eu tenho aqui o mapinha, novamente o mapinha da região. Não tem aqui, mas não tem problema. O Milton Santos, ele pega o nosso mapa e fala, olha, ele transforma em regiões. Então, para ele, as regiões são baseadas nesse meio técnico científico informacional e ele vai aglutinando aquilo, tá certo? Então, é isso que vocês têm que saber, é isso que vocês têm que lembrar. Mais um pouquinho de café. Sabendo agora dessa ideia, não basta, por exemplo, existir uma rodovia. Então nós temos aqui as estradas, nós temos aqui as rodovias, não basta existir a rodovia, é preciso o quê? É preciso observar quem utiliza essa rodovia, é preciso observar, gente, presta atenção aqui, quais mercadorias circulam por essa rodovia, quais são as regiões que essas rodovias vão conectar, quais são as regiões que essa rodovia vão conectar, quais transformações essas rodovias, esses portos vão conectar, tá certo? E aí quando nós analisamos o Espírito Santo, nós encontramos o quê? Inúmeras dessas interações. Então basicamente, nós temos aqui, ó, interações. Tá certo? Nós temos interações. Então, por exemplo, o Porto de Vitória, o Porto de Tubarão lá, a Praia Mole, não sei se você conhece, Praia Mole, Barra do Riacho, não sei se você conhece Ubu, a região de Ubu, essas regiões são o quê? São objetos geográficos. Agora, as exportações de minério, do aço, a celulose, lá da Suzano, o café, as rochas, aquelas rochas ornamentais, né, que é feita para exportação, até para o mercado interno, elas são realizadas por meio desses portos que correspondem às ações. Então, esses portos aqui, por exemplo, ó, eles vão ajudar a escoar. Então, há uma interação entre esses objetos e essas ações humanas, tá certo? Por isso que ele chama o espaço geográfico desse conjunto de sistemas de objeto e sistemas de ações. Muito tranquilo, não é difícil isso aqui. Ouviu falar nisso, você sabe que nós estamos tratando dos 4 Brasis de Milton Santos. É justamente aqui essa crescente presença da técnica, né, da ciência, da tecnologia, da informação, nessa organização do território, é que ele denominou o meio técnico científico internacional, tá bom? É por meio disso que ele... Então aqui você falou de Milton Santos, você vem aqui, essas interações são o quê? Essas interações, nós temos o quê? Nós temos a técnica, a presença da técnica, por isso que ele chama meio técnico,
nós temos a presença de quê? Da ciência, né? Da informação. Ciência barra informação. Tudo isso faz com que ele consiga identificar as regiões. Informação em quê? Na organização do território. Então isso tudo ajuda a organizar as regiões. Ó. Organizar as regiões. Por isso que ele chama de 4 Brasis. Beleza? E isso tudo ele chama de quê? De meio técnico científico informacional. Tá bom, gente? Então, partindo disso, vocês já viram o que é, quais são os critérios aqui do IBGE, vocês já viram quais são os critérios aqui do Geiger, do IBGE, quais são as regiões do IBGE, e aí a gente vai para as alternativas. E aí você vem o seguinte, ó, a incorporação de novas tecnologias reduz a importância dos fatores naturais? Tem certeza que reduz? Né? A tecnologia, ela elimina a importância da natureza? É óbvio que não, né, gente? Nem reduz, nem elimina. Tá? Não tem nada a ver. O avanço tecnológico, na verdade, ele modifica a organização territorial. Ele não torna os elementos naturais irrelevantes. Tá? Fatores naturais na organização do território, tornando o relevo, o clima, sem influência sobre as atividades econômicas. Pelo contrário, tem muita influência nas atividades econômicas. No Espírito Santo, o relevo, por exemplo, continua influenciando a ocupação das regiões serranas. Você vai lá nos municípios do Domingo Martins, Venda Nova, Migrante, Santa Teresa, enfim, eles possuem características econômicas e demográficas diretamente relacionadas às condições daquela situação, daquele relevo, daquela altitude. Tá? Da mesma forma, o clima continua sendo fundamental para quê? Para as atividades agrícolas, como a produção do café. Lá, nessas regiões, por exemplo, nós temos lá o café arábica, né? Deixa eu fazer um... Aqui, ó. Nós temos, por exemplo, nessas regiões, café arábica, muito importante para nós. Café arábica, por quê? Por conta do clima. Então tudo influencia. Então o clima continua sendo aí uma das atividades, ela é fundamental para as atividades agrícolas, como a produção do café arábica. Nós temos também aqui o café Conilon. Vocês lembram quando tá passando na televisão? Café arábica subiu, a saca do café, tudo isso tá ligado aqui, ó. Beleza? Recursos hídricos também permanecem essenciais. Para quê? Para abastecimento ali urbano, para agricultura, atividade industrial. Então a tecnologia não substitui a natureza. Tá bom, gente? Vem aqui comigo na tela. E agora você vai observar que a letra B é ok, tá certo? Como que a tecnologia transforma o espaço geográfico? Tá falando aqui, ó, promove o quê? Promove transformações espaciais. Né? Então, segundo Milton Santos, a técnica ela vai ampliar essas redes, esses fluxos, essas conexões territoriais, tá? E os seus efeitos, eles não são distribuídos de maneira uniforme. Eles atingem de forma desigual a diferentes regiões do estado, não é uniforme. Por quê? Porque ele amplia redes, fluxos, conexões territoriais. Então, algumas áreas, elas passam a concentrar mais investimentos, mais infraestrutura, mais serviços especializados, principalmente. Então, há uma maior integração aos mercados nacionais e internacionais a depender da região. Tá bom, gente? Esse fenômeno aqui, ele é muito observado. Por exemplo, você vai lá na Grande Vitória. A região da Grande Vitória, ela concentra, quando você pega, porque eu não trouxe um mapinha, né? Nós temos lá a região da Grande Vitória. A região da Grande Vitória, mais ou menos assim, ó. A região da Grande Vitória, tem lá a região da Grande Vitória. Aí nessa região, ó, aqui fica o mar. Certo? O Atlântico. Aí aqui fica Vitória, aqui fica Vila Velha, Serra, Viana, Guarapari. Essa região, ela concentra o quê? Nós temos aqui a concentração de portos, muito importante. Nós temos a concentração de indústrias, muito importante também. Indústrias. Muitas universidades. Por exemplo, nós temos a UFES, que desenvolve muitos estudos. A UFES é muito importante, tá? Para nós. Nós temos hoje a UVV, que é considerada universidade também, e várias outras faculdades, tá? Então, Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, eles estão integrados aos principais fluxos econômicos do país, ó.
essa galera toda que está integrado nesses fluxos econômicos, tá bom? É por isso que ele chama essa região de região concentrada, tá bom? Agora, os do interior, eles apresentam níveis menores de infraestrutura, não sem infraestrutura, mas níveis menores. Por isso, uma densidade econômica, uma integração logística um pouco menor, tá? Mas a maior concentração aqui, é por isso que ele chama isso aqui de região concentrada. Vocês estão entendendo bem, gente? Concentrada, tá certo? Muito bem. A letra C, quando a gente vai lá na letra C, você vai observar o seguinte. Ele fala assim, a modernização tecnológica produz uma tendência de homogeneização territorial. Pessoal, mais tecnologia significa o quê? Menos desigualdade territorial? Não. Um dos principais argumentos dele é justamente o contrário. Por quê? Porque apesar de a técnica poder promover o crescimento econômico, os benefícios costumam ser distribuídos de forma desigual. Então, essa modernização aqui, ó, tecnológica, ela não produz essa homogeneização territorial, fazendo com que as diferenças econômicas regionais existentes entre os municípios capixabas desapareçam progressivamente. Não, isso não é verdade. Algumas regiões elas recebem mais investimentos, elas concentram mais infraestrutura, enquanto outras permanecem relativamente mais periféricas. A gente viu o exemplo lá atrás de quê? Do Marechal Floriano, do presidente Kennedy, que recebe uma grande quantidade de dinheiro por conta dos royalties do petróleo. Tá bom? Então a ideia de homogeneização territorial não encontra respaldo nessa geografia crítica. Então quando você falar em geografia crítica e falar aqui em homogeneização, tá errado. Beleza? Letra E. A ampliação das redes técnicas elimina a dependência dos sistemas de transporte físico, substituindo os fluxos materiais pelos fluxos digitais. Gente, essas redes digitais, eles substituíram os fluxos físicos de mercadorias? É claro que não. A circulação aqui de mercadorias, ela continua dependendo de quê? Essa circulação aqui, ó, continua dependendo principalmente da infraestrutura física. Tá? Então essa dependência aqui, ó, ele está falando que a ampliação das redes técnicas elimina, é assim que se lê a questão. Está falando que elimina a dependência. E não elimina a dependência dos sistemas de transporte, substituindo os fluxos materiais pelos fluxos digitais. Tem nada a ver. O café produzido lá no município de Brejetuba, por exemplo, de Venda Nova, do imigrante Afonso Cláudio, ele continua sendo transportado pelas rodovias. Tá certo? Então não há essa eliminação. A celulose, o papel, né, o produto, ele é produzido onde? Em Aracruz. E aí ele continua sendo exportado por meio dos portos. Primeiro as carretas, né? A celulose, ela vem pelas carretas, né? Caminhões, carretas. Das carretas elas vão para onde? Elas vão para os portos. Tá? Então não tem nada de substituição, não tem nada de dependência, de eliminar as dependências. Tá? O minério continua dependendo da infraestrutura logística para alcançar os mercados internacionais, por meio do trem. Né? Alguém já deve ter visto o trem passando lá, cheio de minério de ferro. Inclusive, pessoal, eu vi uma situação, eu trabalhava na... Cadê minha tela? Cadê? Leandro, põe minha tela aí. Aqui. Acho que aqui dá, né? Olha, cadê meu? Aqui. Eu trabalhava na delegacia de Fundão, eu era escrivão lá. Escrivão no interior é quase que delegado, né? Ele faz tudo. E aí eu vi uma coisa assim, absurda, sobre as carretas, elas ali em Fundão, não sei se vocês conhecem a região, Fundão, passam o trem vários trens, eles passam com minérios de ferro, que vem para escoar, para poder ir para os portos. E aquilo é cheio de minério de ferro. E nós estávamos investigando um acidente que aconteceu. E o acidente, o cara, o trem passou por cima do cara. Né? E aí, eu, né, comecei a investigar, falei com o Rodrigo, com o delegado, falei assim, doutor, olha só que coisa estranha isso aqui. O cara, parece que ele foi atropelado, mas olha isso aqui. Aí nós conseguimos outras câmeras. Onde é que tá a minha câmera aqui, gente? Tá aqui. A câmera aqui é A gente conseguiu outras câmeras e
as outras câmeras deram conta de que o cara, na verdade, ele deixou a moto, largou a moto, ele esperou o trem passar, ele deitou em cima do vão do trem, deitou, botou a perna em cima ali, onde o trem passava. E, gente, ele decepou a perna, ele próprio decepou a perna para ganhar a indenização. E aí a nossa conclusão foi essa, né, do inquérito, porque a princípio era um acidente. E se fosse um acidente, teria que ser indenizado e tudo mais. Então, eu fiquei muito triste, muito triste. Fiquei assim, eu fui para casa muito triste com aquilo. Porque o cara foi para lá, botou a perna dele para poder o trem passar por cima para ele receber uma indenização. Então, ele sacrificou a perna dele para receber a indenização. Acabou que ele não recebeu a indenização por conta do... Os advogados depois entraram falando que tinha que ter uma contenção e tudo mais. Enfim, alegaram que ele estava sob efeito de... Mas mesmo assim, foi uma situação muito constrangedora. Eu fui para casa muito triste. E aí passou por cima da perna do cara. Então esse trem, ele leva minério, ele pega o minério e ele escoa o minério lá no porto, tá? Ele passa ali por Fundão, passa por várias cidades. Tá? É só uma abreviação aqui, não quero contar mais detalhes, porque é uma coisa muito pesada. Realmente decepou a perna do rapaz, tá? É muito pesado a situação. Mas vem comigo na tela e vamos lá. A letra E é interessante, ó. A introdução de novas tecnologias provoca a substituição gradual do espaço rural pelo espaço urbano, reduzindo a importância e estratégia da atividade agropecuária. Gente, olha só. A tecnologia, pensa bem, ela faz o espaço natural desaparecer? Claro que não. É óbvio que não. Na realidade, a grande parte da modernização tecnológica ocorre justamente no campo para melhorar a produção. Então, no Espírito Santo, diversas atividades agropecuárias, elas incorporam as tecnologias que vão avançando. Então, essa coisa de introdução aqui, ó, de novas tecnologias, de provocar substituição, tá errado. Provocar é assim que se faz a leitura, tá bom? Não tem nada a ver. A cafeicultura, por exemplo, ela utiliza os sistemas modernos lá de irrigação. Não sei se vocês já viram. Nós temos o horário certinho de fazer a irrigação, tudo cronometrado. Se vocês forem lá, vocês vão ver. Então é a modernização a serviço do melhor aproveitamento, tanto da cafeicultura quanto da produção do mamão, que é muito forte ali, apresenta alto nível tecnológico. A silvicultura, que está ligada ao cultivo do eucalipto também, ela utiliza técnicas modernas de manejo, tem até uma máquina. Eu ia trazer aqui como é que é. Gente, é uma máquina interessantíssima, ela corta, é porque eu não tenho tempo aqui para mostrar para vocês. A máquina corta, ela corta e tira toda a madeira e já coloca a madeira em cima lá do caminhão. É impressionante como que a máquina parece um robô, assim, aqueles robôs aqueles robôs de carro que vira carro. É interessantíssimo, cara, interessantíssimo. Então tá aí uma questão muito boa para vocês estudarem, muito boa mesmo. Então, se você olhar essa questão, que tem uma outra questão, se você olhar essa questão, e aí vem um geógrafo tradicional, porque aqui a gente está tratando de quem? Do Milton Santos. Milton Santos é o quê? Geografia crítica, não é? Ó, geografia crítica. Certo? Se você olha para um geógrafo tradicional, ele observa o Espírito Santo. Provavelmente ele vai descrever o quê? Os portos, as rodovias, as cidades, as áreas agrícolas, os polos industriais. Milton Santos não. Ele vem e faz a seguinte pergunta: olha, peraí, como que essas estruturas, elas modificam as relações econômicas, como elas modificam as relações sociais, como elas modificam as relações territoriais? É porque aqui não tem mais espaço para fazer. Mas ele faz essa pergunta: como que são modificadas essas relações econômicas, sociais e territoriais? Tá? Ele faz essa pergunta. Então a BR-101, a BR-102, os portos capixabas, os polos industriais da Grande Vitória, ou as áreas agrícolas modernizadas lá no interior, como eu falei, ele não enxerga apenas as obras, não enxerga apenas os equipamentos ali, ele enxerga a materialização do chamado quê? Meio tecnológico científico. Tá bom, gente?
Ele enxerga isso aqui. É isso que eu quero que vocês saibam. Ou seja, a crescente presença da tecnologia, ciência, informação, o quê? Na organização do território. Então, tudo isso aqui gira em torno da organização do território. Vou até colocar aqui assim, ó, dessa forma. Ó. Organização do território. Tá bom? Organização do território. Todo mundo que estuda, como que a gente vai organizar melhor o território? E aí surge essa ideia dos 4 Brasis. Beleza? E nessa parte, o Espírito Santo ele está onde? Ele integra a região concentrada. Vocês lembram dos 4 Brasis do Milton Santos? Ele integra a região concentrada. Tá bom? Então, pessoal, tá aí uma baita de uma revisão. Espero que vocês estudem bem isso aí. Não tem como errar. Caiu uma questão dessa, não tem como errar. Beleza? Vem cá, vamos lá para outra questãozinha. Excelente essa questão. Vem aqui comigo. Não é difícil, mas é uma questão que traz um termo diferente. Eu fiz questão de trazer para vocês. Vamos fazer a leitura da questão. O Espírito Santo integra um dos principais hotspots mundiais de biodiversidade. O que é isso? Conceito amplamente utilizado nos estudos ambientais para identificar áreas prioritárias para a conservação. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Então, o que é isso aqui? Nós vamos explicar. Letra A. A condição de hotspot decorre da predominância de formações vegetais homogêneas, pouco diversificadas e amplamente preservadas. Está errado a nossa letra A. Eu já vou dar um spoiler aqui, espero que você tenha pausado e respondido. Nosso spoiler aqui é a letra B. E vamos estudar por que a letra B antes de ir para as outras questões. Vamos lá. Hotspot de biodiversidade, pessoal. Característica. Vem cá comigo. Vem cá comigo na tela e veja bem. Deixa eu só... Gente, não faça isso que eu estou fazendo, porque eu preciso responder essa mensagem. Pronto. É de um mentoriado que estava com dúvida. Ele imediatamente já perguntou sobre o que é hotspot. Vamos explicar. Nossa alternativa é a letra B. O que nós precisamos aqui? Nós precisamos entender o seguinte. Vem cá comigo na tela, ó. Hotspot de biodiversidade características. O que é isso, pessoal? Vem aqui comigo na tela. Nosso gabarito a gente sabe que é a letra B, mas antes de analisar as alternativas, eu quero que você compreenda esse conceito que é muito cobrado em geografia, meio ambiente, e essa questão gira em torno dessa expressão, hotspot de biodiversidade, beleza? Afinal, o que é um hotspot? O que é isso? Hotspot. Acho que saiu aqui da... Pronto, voltou ao normal. O que é isso? Primeira coisa que eu quero que você saiba. A palavra hotspot, ela pode ser traduzida como o quê? Ponto quente. Ela é a mesma coisa que ponto quente. Então você pode colocar lá ponto. O que significa isso para a gente? Ponto quente, na geografia ambiental, ela possui um significado um pouco mais específico. Ela é uma região que vai reunir simultaneamente duas características. Quais características são? Elevada biodiversidade e elevado grau de ameaça ambiental. É isso que significa essa palavra, beleza? Ou seja, elevado grau de biodiversidade, ou seja, nós estamos aqui diante de uma enorme quantidade de espécies vegetais e animais e muitas delas endêmicas, ou seja, encontradas apenas naquela região. Então nós temos uma quantidade de espécies vegetais e animais, muitas delas endêmicas. O que é isso? São espécies encontradas apenas naquela região, beleza? E esse elevado grau de ameaça ambiental significa que é uma área que sofreu ou continua sofrendo uma intensa ação humana. Tá aqui, ó, intensa ação humana. O que é intensa ação humana? Desmatamento,
expansão urbana, atividades agrícolas, exploração econômica e fragmentação da vegetação. Ou seja, um hotspot é uma área muito rica biologicamente, mas que também está muito ameaçada. Então nós temos aqui uma riqueza muito grande, uma elevada riqueza, só que está muito ameaçada. Então, se você vê isso na sua prova, lembra disso. A caneta aqui também deu uma falhada. Tá? Lembra disso. Nós temos, então, uma elevada biodiversidade e um elevado grau de ameaça ambiental quando você falar em hotspot de biodiversidade. Beleza? Então, vem aqui comigo na tela e observem o seguinte. Mais uma vez, saiu dali, vemos aqui comigo mais uma vez. Letra A. A condição de hotspot, condição de hotspot decorre da predominância de formações vegetais homogêneas pouco diversificadas, amplamente preservado. Tá errado, né, gente? Não é amplamente preservado e não tem nada de homogêneo aqui e pouca diversidade. A resposta é óbvio que não é. Ela é uma área pouco diversificada, amplamente preservada? Claro que não. Na verdade, é o contrário. Um hotspot, ele precisa o quê? Apresentar elevada biodiversidade. Então, não é pouca diversidade. Ela é elevada. Opa, ficou feio aqui, né? Vou escrever melhor aqui. Elevada biodiversidade. Bem, além disso, a condição de hotspot, ele não decorre amplamente da preservação. É justamente do fato de que essa biodiversidade se encontra ameaçada, tá bom? Então não é preservada, é ameaçada. É assim que se faz a leitura da questão, principalmente quando você não sabe, tá certo? A Mata Atlântica, bioma predominantemente no Espírito Santo, ok, combina elevada biodiversidade com intensa pressão antrópica, razão pela qual é considerada um hotspot mundial. Então, quando você olha para a letra B, você vai perceber o quê? Ela reúne exatamente os dois critérios exigidos. Primeiro, apresenta muita riqueza biológica, a Amazônia, a Mata Atlântica, muita riqueza biológica, e ela abriga milhares de espécies vegetais, animais, diversas espécies endêmicas. Lembra do que eu falei sobre espécies endêmicas? Ó? O que são espécies endêmicas? São encontradas apenas naquela região, ou seja, na região da Mata Atlântica. Tá? Então, segundo, é que essa região sofreu intensa pressão antrópica ao longo da história. Pressão antrópica, ela recebeu uma pressão antrópica que é uma interferência naquela situação. Ela recebeu uma interferência muito grande naquele seu hábitat natural. Beleza? Então, no Espírito Santo, a ocupação agrícola, a expansão das cidades, a instalação de rodovias, a industrialização, diversas atividades econômicas provocaram o quê? Significativa redução na vegetação original. Beleza? Então, tá aí a nossa questão, está certa. O conceito de hotspot, aqui está tratando do conceito, refere-se exclusivamente, está errado, à presença de espécies e animais de grande porte, nada a ver, independentemente das condições ambientais do bioma, nada a ver, né, gente? Nada a ver. O conceito aqui está relacionado ao quê? A fauna só? Não. O conceito ele envolve o quê? Toda a biodiversidade, tá? Não é exclusivamente, ele envolve toda a biodiversidade. Beleza? Toda a biodiversidade. Muito cuidado com isso. Então, quando nós falamos em biodiversidade, estamos nos referindo a quê? Biodiversidade, pessoal, é um conjunto de seres vivos, de ecossistemas presentes em determinada área. E a biodiversidade vai incluir o quê? Quando a gente fala biodiversidade, o que a gente está falando? Vem aqui comigo na tela. Biodiversidade, a gente está falando de quê? A gente está falando de fauna, a gente está falando de flora. Ó, eita, a caneta aqui tá. A gente está falando de fauna. A gente está falando de flora. Estamos falando de ecossistema e etc. Ecossistema. Nós estamos falando de biodiversidade genética. Biodiversidade genética. Tá bom?
Muito cuidado com isso. Tá? Então, a presença de animais de grande porte, isolamentos, não caracterizam um hotspot, nada a ver, tá bom? Letra D. O Espírito Santo integra esse grupo por possuir extensas áreas contínuas de vegetação primária praticamente intactas. Veja bem, pessoal, a Mata Atlântica, ela é considerada um hotspot porque ela está praticamente intacta? Também óbvio que não. Então, na verdade, um dos critérios para a classificação do hotspot é o quê? Justamente o elevado grau de degradação ambiental. Lembra aqui? Ó, elevado grau de ameaça ambiental. Degradação ambiental é uma elevada biodiversidade e degradação ambiental. Aqui, ó. A área que sofreu ou continua sofrendo intensa ação humana, desmatamento, expansão urbana, áreas agrícolas, exploração econômica, isso aqui você tem que saber, tá? Então, na verdade, um dos critérios para a classificação como hotspot é justamente esse elevado grau de degradação ambiental, beleza? Então, não tem nada a ver de primariamente praticamente intactas. Aqui nós temos aí uma degradação intensa. Degradação elevada. Tudo bem, gente? Letra E. A classificação de hotspot está relacionada exclusivamente à extensão territorial ocupada pelo bioma. Mais uma vez aqui, eu podia muito bem falar mais aqui da letra D, mas para economizar nosso tempo, o tamanho do bioma, imagina, ele é o critério principal para definir um hotspot? Não. Por que o tamanho do bioma não é? Porque o conceito ele não está relacionado à extensão territorial. Então, quando eu falo de classificação aqui, ó, eu não falo dessa relação exclusiva com a extensão territorial, porque não tem nada a ver. Existem áreas relativamente pequenas que podem ser consideradas hotpots. Então, não tem essa coisa de extensão territorial. Agora, por que não tem? Porque algumas áreas que são pequenas, consideradas pequenas, elas apresentam grande biodiversidade. Então, por exemplo, pequenas áreas, elas podem apresentar uma grande biodiversidade, um elevado grau de ameaça. Então, elas apresentam grande biodiversidade e também podem apresentar um grau elevado, né? Um nível aqui, ó, elevado de degradação, de influência humana, degradação ambiental. E é isso que caracteriza o conceito de hotspot. Tudo bem, gente? Muito cuidado com isso aí. Eu quero que vocês analisem essas questões, quero que vocês aprendam com essas questões, porque é muito importante você entender sobre como você responde a questão. Tá? Depois vocês vão partir para... Hoje é qualidade, depois vocês vão partir para quantidade, porque quando cair questões assim, e vão cair, aí você vai para quantidade. Pô, eu errei tantas. Agora não, agora é o momento de você aprender a responder a questão. Tá? Vamos ver se tem mais outra questão. Falei aí do hotspot, ó, tem mais uma questão legal. Vem aqui comigo na tela, ó. Outra questãozinha. Julgue um item a seguir. Por integrar um dos principais hotpots mundiais de biodiversidade, o Espírito Santo possui áreas da Mata Atlântica que apresentam elevada riqueza biológica e, simultaneamente, elevado grau de pressão antrópica, característica fundamental para a classificação desse bioma como hotspot ambiental. Gente, basicamente nós temos aqui o conceito trabalhado. Então isso aqui já serve para uma revisão, tá? Então nosso gabarito aqui é a letra C, o gabarito está certo, está correto. Atenção aqui, porque a questão, o que a questão exige? Que você compreenda corretamente o conceito de hotspot mundiais, beleza? É isso que ela quer. Frequentemente cobrado, pessoal, frequentemente cobrado. Então a pergunta que você tem que fazer é: o que é isso? O que é um hotspot? Então, hotspot é o quê? É um termo utilizado para quê? Para designar algumas regiões que apresentam o quê? Então, hotspot, ele é um termo que é designado para quê? Para apresentar simultaneamente o quê? Elevada biodiversidade
e também elevado grau de ameaça ambiental. Lembra-se disso. Elevado grau de ameaça ambiental. Gente, sabendo disso aqui, vocês resolvem muita coisa, muita questão dessa parecida, tá certo? Então não basta uma área degradada, não basta uma região que para ser considerada hotspot deve reunir os elementos ali ao mesmo tempo, só biodiversidade, só... Não, tem que ser simultaneamente, beleza? E por que que a Mata Atlântica é considerada... Olha só que pergunta legal para você. Por que que a Mata Atlântica... Por que que a Mata Atlântica é considerada um hotspot mundial? Por quê? Primeiro, está entre os biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. Todo mundo sabe disso, né, gente? Nossa Mata Atlântica, ela é um dos biomas, né? Ela é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. Então, bioma riquíssimo. Bioma muito rico em biodiversidade. Beleza? Em biodiversidade, tá? Além disso, muitas dessas espécies são o quê? São endêmicas. Lembra que eu falei? Muitas espécies, alto índice de espécies endêmicas, ou seja, que só tem ali naquela região, tá certo? E a pergunta que a banca faz é o quê? O que significa endêmica, espécie endêmica? São essas espécies que existem naturalmente apenas naquela região, tá bom? Endêmica é isso, existe apenas naquela região. Então, se essa área for destruída, existe o quê? O risco de desaparecimento daquela espécie em escala mundial. Por isso, é importante, espécies endêmicas são espécies específicas encontradas naquela região. Tudo bem? Gente, isso aqui não pode esquecer, tá? A área, se for destruída, destrói aí em escala mundial. É justamente por isso que a preservação da Mata Atlântica possui muita importância ambiental, tá certo? Muito importante. Então, o Espírito Santo, ele está o quê? Ele está integralmente inserido no domínio dessa Mata Atlântica. Então, historicamente, praticamente todo o território estadual está coberto ali por algumas formações associadas a esse bioma. Por isso que é importante a preservação. Então, com o avanço da ocupação humana, ocorrem muitas transformações na paisagem, entre os principais fatores de pressão ambiental que os geógrafos destacam o que? É a expansão urbana, é a agricultura. Então tudo isso está relacionado. Ó, a expansão urbana, tudo isso, né? Agricultura, tudo isso influencia no bioma. A exploração da madeira. Tem um monte de exploração madeireira. Um monte de coisa que eu poderia falar aqui, por exemplo, a industrialização e etc. As construções das rodovias, tá? Tudo isso está interligado. Municípios lá, Linhares, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Soretama. Então, muito cuidado com isso. A pegadinha pode te pegar aqui falando sobre esses conceitos, falando sobre maior diversidade, maior pressão ambiental, enfim, tudo isso dá para você resolver uma questão só com essa explicação que eu estou te dando. Tá bom, pessoal? Então, vem comigo na tela, observem bem essas questões, aprendam a fazer essas questões. Depois vocês vão ter um monte de questão para fazer, mas agora é a qualidade da questão que vocês precisam ter. Façam com calma, tentam explicar para você mesmo, porque na hora da prova você vai sentir segurança na hora de responder, principalmente questões de geografia que são um pouco difíceis, tá bom? Geografia e história são questões difíceis de se fazer e é a questão que vai deixar você dentro da nota de corte ou retirar você da nota de corte, tá certo?
Então, nós terminamos por aqui. Depois teremos outro batidão de questões, um pouco mais rápido, e aí cada ponto eu vou tentar explicar de maneira muito mais tranquila para que vocês compreendam bem e consigam chegar na sua prova de maneira direcionada, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, se precisar da gente, manda mensagem, estamos aqui para ajudar todos vocês. Um grande abraço, fica com Deus.